Isso, Rabi. Então, iremos dar um pouco só de continuidade com relação ao que nós concluímos na aula passada, falando sobre a ideia espiritual de Shemitah, o significado que Shemitah vem nos trazer, o que Shemitah nos transmite, qual a mensagem. E existe um livro chamado Sefer HaChinuch, já escutou? É um livro bem conhecido, Sefer HaChinuch. Não se sabe quem foi que escreveu este livro. Antigamente se dizia mais que era Rabbi Aharon HaLevi, o chamado Reá Rabbi Aharon HaLevi, enfim, um grande talmudista que viveu no século XIII. Mas depois os historiadores, dizem que na realidade não foi ele. Está meio que anônimo, se achou que era ele, mas hoje em dia não se sabe exatamente quem foi. De qualquer maneira, ele escreveu um livro baseado no Maimônides, Rambam. Rambam, ele tem o seu livro Sefer HaMitzvot, tem o seu livro que ele nos diz quais são as 613 mitzvot. Porque na realidade o Talmud, a gente aprende do Talmud que nós temos 613 mitzvot. Da onde nós sabemos que nós temos 613? Isso na realidade é um Talmud justamente no final da nossa Gemara, no final de Masechet Makot, no final de Tratado de Makot, que lá é interessante, se Deus quiser iremos ver. Então Moisés nos deu 613 e depois foi diminuindo. Obviamente que é uma Gemara que deve ser interpretada, né? O que significa que depois foi diminuindo. Enfim, cada profeta focou em algumas mitzvot específicas, até que se tornou somente uma. Qual é essa uma? Habakkuk. Qual você acha que é? Vetzadik be'emunato yichyeh, que o justo ele vive com emuná. Então, de acordo com a Gemara, fala que teve alguns profetas, o próprio rei Davi no Salmo 16, ele escreve algumas virtudes, né, que a pessoa tem que ter, ele escreve, e aí se fala que foi se focando em menos, em algumas mitzvot específicas, até que Habakkuk focou somente na emuná, na fé. Uma Gemara também muito interessante, muito bonita, o primeiro Rebbe de Chabad no Nutânia, ele traz essa Gemara, explica a ideia da emuná, né, explica a ideia da... Se Deus quiser iremos ver com mais detalhes, mas que a emuná é o quadril, é aquilo que carrega todas as outras mitzvot. Que carrega, qual o suporte da pessoa para ela cumprir todas as outras mitzvot seria justamente a mitzvah de emuná, a mitzvah da fé. Isso é o chamado de quadril, de motnaim. Motnaim é aquilo que segura, assim como no ser humano tem aquilo que a coluna vertebral, né, aquilo que faz o suporte principal, o apoio principal do ser humano. E esse Rabbi Aharon, então só para falar que, então, na realidade, temos 613, a palavra Torá, qual é a gimatria, qual é o valor numérico da palavra Torá? 400, Taf, Vav, 406, Reish, 200, 606, e Rei 5, 611. Daria 611. 400 mais 6 mais 200 mais 5. E quais são as outras duas? Duas foram aquilo que nós escutamos de Deus. De Deus escutamos duas. Os primeiros dois mandamentos. Eu sou Hashem, teu Deus, que te tirei do Egito, e não terá para você uma avodah, né? Uma imagem. Não faça para você uma imagem. Uma estatueta. Agora, então daqui a gente aprende que temos 603, duas de Deus e Torá, que é o valor numérico de 611. Só que quais são essas 611, essas 613? Então nisso, como em tudo, ou como pelo menos a gente observa no judaísmo que tudo Hashem deu, né, várias opiniões e várias linhas. Então aqui também tem discussão em relação a qual seria a 613.
Maimônides, ele justamente fez um livro, o Sefer HaMitzvot, o livro das Mitzvot, que ele lá enumera quais são essas 613. Ele lá coloca enumeradamente as 613 de acordo com a opinião dele. Tem outros que discutem, falam não, que essa mitzvah não é, essa daqui não é considerada mitzvah, e coloca uma outra, substitui por uma outra mitzvah. Nachmanides, ele tem um livro de Hassagot. Nesse livro de Hassagot, ele justamente faz essa observação sobre Maimônides quando ele discute. Ele respeitava, sem dúvida, muito respeitosamente sobre Maimônides, mas tem situações que ele acaba discutindo. De qualquer maneira, Rabi Aharon HaLevi, ele fez o livro de acordo com Maimônides, quer dizer, ele pegou as 613 mitzvot que Maimônides enumera e explicou elas e falou alguns detalhes das mitzvot, como por exemplo, quando essa mitzvah ela deve ser cumprida, ou seja, será que em todas as épocas ou somente em uma época específica? Será que é para todos ou somente para os homens, ou somente para os Kohanim, ou somente para as mulheres? Então ele fala para a gente alguns detalhes da mitzvah. Então ele na mitzvah no livro das mitzvot, desculpa. Não, ele fez um livro chamado Sefer HaChinuch. Entendi, é outro livro. Certo. Ele tem o livro das mitzvot, né? Exatamente, que esse é do Maimônides. Ele fez um outro livro, só quis dizer que ele utilizou as mitzvot, que ele considera muito Maimônides, então em geral tudo aquilo que ele escreve vai de acordo com Maimônides. Tem muitas mitzvot que tem discussão se é da Torá, se é de Rabanan, se é de lei rabínica. Em geral, quando ele fala algo, ele está seguindo a opinião de Maimônides. Entendi. E a tal ponto que às vezes, mesmo que Maimônides não diz o se é ou não é, a gente pode descobrir através dele. Enfim, se ele está opinando isso, é provavelmente que Maimônides, que essa é a opinião de Maimônides. Que é, pelo menos assim, ele entendeu a opinião do Rambam. De qualquer maneira, então ele escreveu esse livro chamado Sefer HaChinuch, livro da educação. Chinuch, né, em hebraico, educação, pode ser inauguração também, mas Sefer HaChinuch, por quê? Porque, na realidade, um dos principais papéis deste livro, além que ele explica a mitzvah, fala para a gente alguns detalhes, quando ela é cumprida, como nós falamos, quando, o que, só que ele também explica a razão da mitzvah. Ele explica a razão da mitzvah. Então, quer dizer, ele é muito conhecido por explicar as mitzvot. Qual é o motivo dessa mitzvah? Se chama o motivo, a razão, o propósito. Qual é o propósito, qual é a razão desta mitzvah? Então, em todas as mitzvot é muito bonito, tem algumas mitzvot em que ele explica qual seria o significado dessas mitzvot. Daqui. Ele é conhecido porque tem uma mitzvah, enfim, mitzvah de número 16, tem uma outra mitzvah, se eu não me engano, tá bom? Em que ele tem uma famosa frase dele, em que ele escreve, pelo menos em duas mitzvot, né? Qual seria o motivo daquela mitzvah, daquela ação, seria porque Acharei hamaasim nimshachim halevavot. Atrás da ação segue o coração. Atrás da ação do ser humano de agir, segue o coração. Quer dizer, em geral, a gente gostaria que fosse o contrário. Quer dizer, pelo menos a gente quer primeiro sentir para depois poder agir. Sentir para depois agir. Mas ele dizia que o contrário também pode ser correto, pode vir a ser correto, ou seja, que pode funcionar. Ou seja, a pessoa ela faz uma coisa e através disso ela, por assim dizer, força, né, de uma certa maneira, mas a ideia seria que o coração dela acaba seguindo essa ação. Quando ela começa a fazer algo, então o coração acaba também sentindo e obviamente que aí fica um ciclo, né? E se torna um ciclo que aí você sente, aí você faz, e quanto mais você faz, mais você sente, quanto mais você sente, mais você quer fazer. E isso na realidade até algo interessante, enfim. Mas o Rebbe de Gur, ele dizia, né, qual é a melhor segulá para você estudar a Torá? Ou seja, qual é a melhor para você? Em outras palavras, você quer ter alguma coisa que vai te levar a estudar a Torá. Então, como você pode criar esse reshek? Como você pode criar essa vontade? Como você pode criar esse desejo pelo estudo da Torá? E ele dizia que, na realidade, sabe como? Estuda uma página de Torá.
estudar uma página de Torá, através disso você vai criar uma certa, você vai ser meio que, enfim, você na verdade não tinha um sentimento primeiramente, mas você foi lá e se forçou num primeiro momento a estudar. Aí você estudou, então isso vai na verdade te causar algum sentimento, e aí esse sentimento vai levar para que você estude uma outra página, e a outra página vai te levar de volta a que você tenha um gosto, e aí depois e assim consequentemente, assim vai seguir. E o que é interessante, quer dizer, ele dizia, se você quer começar uma coisa, então é a famosa ideia, né? Não esperar pelo sentimento, não esperar pelo sentir, mas que se você quer, então, a melhor forma de você criar dentro de você a vontade para o estudo é, na realidade, estudando. Não que você estude, nesse primeiro estudo vai ser difícil, mas isso, na realidade, vai te trazer para que você possa estudar a segunda página. Te dá um gosto e você vai... ele explicava com isso, enfim, o Pirkei Avot nos diz que existem 48 formas de como adquirir a Torá. 48 formas de como adquirir a Torá. Ou seja, quer dizer, de como adquirir? Enfim, de como você criar talvez uma certa vontade. Como eu consigo conquistar a Torá? Como eu consigo trazer dentro de mim essa vontade de conquistar, de conseguir adquirir a Torá? E lá, a princípio, deveria estar escrito através que você tem um desejo forte. Se você tem um desejo forte para estudar a Torá, através disso você vai conseguir adquirir a Torá. Você vai conseguir estudar a Torá se você tem um desejo forte. Mas lá não está escrito que você tem que ter um desejo forte. Lá está escrito, então, ele falou, não está escrito a palavra desejo. A princípio tinha que estar escrito através que tem uma atração, ou se tem algum recheio, alguma coisa dentro de você para a Torá. Através disso a pessoa vai estudar a Torá. Mas e por que então não está escrito nessa ideia da atração, do desejo, de você ter esse sabor pela Torá? Porque a primeira coisa que está escrito lá, no Pirkei Avot é Betalmud. Como você adquire o estudo da Torá? Betalmud, estudando. Na palavra Talmud, né? O que significa essa palavra Talmud aqui no caso? Então ele explicava justamente que a palavra Talmud aqui no caso significa através do próprio estudo. Você quer adquirir a Torá, estuda agora, através disso vai conseguir adquirir um segundo daf. Nesse primeiro talvez você não consiga adquirir direito, porque talvez você não estava estudando com gosto. Então, óbvio que precisa de gosto para você conquistar alguma coisa, para você conquistar e adquirir a Torá, óbvio que precisa gostar. Mas o próprio gosto, na verdade, ele é criado, ele é plantado no nosso coração através do próprio estudo. Então, por isso, você quer conseguir ter o desejo para estudar a Torá, começa estudando, isso próprio vai te criar um sabor, o gosto pelo estudo, e aí você vai estudar então o segundo e assim por diante. Então, e obviamente, assim em tudo na realidade, né? Isso pode funcionar em tudo. Que sempre a gente, enfim, que é essa regra que ele está nos ensinando, né? O Rovot Alevavot, ele é conhecido por essa frase, que através da ação, então com isso você puxa o coração, com isso o seu coração também vai atrás e você faz aquela mitzvah, acaba puxando o seu coração para cumprir também, para ter o gosto para cumprir aquela mitzvah. E até em coisas materiais, né? Coisas materiais, se você de repente não quer organizar a casa, você não quer organizar a casa, ela não quer arrumar a casa, mas ela... talvez no primeiro momento ela não quer, então como é? Ela está esperando pela vontade, pela sua boa vontade de querer despertar, né, a vontade. Um despertar para arrumar a casa, certo? Isso aqui justamente, enfim, então qual seria a ideia? Ela começa arrumando uma coisa, e aí talvez ela tenha algum gosto por organizar, afinal de contas é bonito ver a casa arrumada, pelo menos arruma algum canto, escolhe alguma coisa pequena, que você vai ter facilidade de fazer aquilo, de arrumar aquilo, e não vai ter tanta resistência para fazê-lo, não vai ter uma negação, resistência para fazê-lo, e logo depois, você vai ter um certo gosto, olha como ficou bonito, enfim, comecei a arrumar um pouquinho, e aí isso te faz com que você tenha uma continuidade, você acaba arrumando mais locais da casa e assim por diante. Então, de qualquer maneira, isso é algo bonito, enfim, que é trazido em nome dele, quer dizer, ele traz essa ideia algumas vezes. Na explicação das mitzvot, que a mitzvah tem muitas vezes, que a Torá por quê? Porque ele pergunta sobre as mitzvot, mas qual é o objetivo dessa mitzvah? Se o objetivo é o sentimento, então por que a Torá já não falou direto o sentimento? Por assim dizer, se o objetivo do Tufilin é você criar um sentimento por Deus, então a gente deveria fazer a mitzvah deveria ser
você vai na sua casa, você vai num canto específico e você medita para criar um sentimento para Deus. Mas a Torá, enfim, ela não foi aqui que a Torá ela fez. Ela não falou vai num canto e fica lá meditando. Falou, vai na sinagoga, que é um local que tem mais pessoas, e que a princípio seria o contrário, na sua casa, você está sozinho. A Torá falou, não, vai para o local que está cheio de pessoas. Enfim, que tem a minyan, que tem lá o minyan. E falou para a gente não para ficar meditando, mas para colocar o tefilim. A reza são as palavras, e não para ficar pensando, mas para falar as palavras. Para falar as palavras. Então, qual seria o motivo? A princípio, seria melhor a pessoa ficar em casa, em vez de ir para a sinagoga, ficar pensando em vez de falar, e ficar meditando em vez de fazer uma ação. E aí, justamente, a ideia seria que por mais que se esse é o objetivo da mitzvah, o que realmente é. Realmente é. Mas a ideia seria que muitas vezes a pessoa tem uma certa dificuldade em fazê-lo. Quer dizer, em ela se pegar, em ela levar a si mesma, enfim, pegar um horário, nesse horário você fixar um horário e você vai no canto da casa, começa a meditar e pensar, o que a Torá fez? Ela fez uma regra material, uma coisa física. Você tem que ir para a sinagoga onde tem várias pessoas que vão fazer o mesmo, que vão estar fazendo o mesmo. E o que acontece quando tem várias pessoas fazendo o mesmo? Então isso me ajuda é muito mais fácil rezar na sinagoga do que rezar em casa. Na sinagoga está todo mundo com tefilim, todo mundo rezando, então quando todo mundo fazendo o mesmo, então eu também vou fazer, isso facilita a pessoa a fazer. E aí a pessoa ela coloca o tefilim, por mais que é uma coisa externa, mas o externo acaba trazendo ao meu coração, já que eu coloquei o tefilim, sei o que está dentro do tefilim, né? Eu sei os pergaminhos, eu sei o conteúdo que está dentro do tefilim, enfim, as quatro parashiot, e isso próprio, então, traz com que eu vou ter um certo sentimento de kedushá, com que eu vou ter um sentimento de santidade. Quer dizer, a ação puxando o meu coração. Talvez puxar o meu coração sozinho seria difícil, mas o tefilim, através de uma coisa externa, ele puxa o meu coração a sentir isso também. E assim também as palavras, a mesma ideia. As palavras da tefilá, elas fazem, isso se chama kol meorer et hakavana. A voz ela desperta a voz ela desperta a intenção. Quer dizer, através seria difícil, isso até uma questão até alárrica, aqui na sinagoga a gente não pode falar em voz alta, porque iria obviamente atrapalhar o seu vizinho, quer dizer, cada um falando